Olá, aluna. Olá, aluno. Bem-vindo a mais uma aula de Física, aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Hoje nós vamos continuar respondendo exercícios sobre campo elétrico, ok? Se você perdeu a aula de campo elétrico ou a primeira parte dos exercícios, lá na plataforma Gonçalves Dias você encontra essa e as demais aulas, além de materiais, né, para que você possa aí ir mais além, né, como lista de exercício, né, e roteiro de estudo, tá ok? Então, sem mais delongas, vamos lá para a questão 1. A questão 1 diz o seguinte: uma carga elétrica Q de 1 microcoulomb de 0,5 gramas de massa, colocada no campo elétrico de intensidade E, constante, sobe com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Sendo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a aceleração da gravidade no local, podemos afirmar que a intensidade do campo elétrico é de, né, letra A, 500 newton-coulombs, 1000 newton-coulombs, 2000 newton-coulombs, 4000 newton-coulombs ou 6000 newton-coulombs, ok? Então vamos lá para a questão 1, ok? Colocar os dados no quadro, responder e a gente saber qual é a alternativa, né? Então a carga elétrica, né, é de 1 microcoulomb, não é? 1 microcoulomb é 1 vezes 10 a menos 6 coulomb, tá ok? E a massa é de 0,5 gramas. Cuidado, tá em gramas. Nós temos que trabalhar em quilos, que é a unidade do sistema internacional. Então, de gramas para quilos, basta nós multiplicarmos por 10 a menos 3. Né? Então, fica 5, né? Ou seja, 0,5 vezes 10 a menos 3 quilos. Isso já fazendo a transformação, certo, necessária. É colocado no campo elétrico de intensidade E, que é o que nós queremos encontrar, sobe com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, certo? No local em que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, tá ok? Então vamos desenhar a situação para que a gente entenda, tá ok? Então é o seguinte, nós temos aqui um campo elétrico agindo, ok? Então o campo elétrico agindo neste sentido. Como é que nós sabemos que é neste sentido? Porque nós temos uma carga que é abandonada, a carga está aqui, né, imersa nesse campo elétrico, ok? Então esse é o campo elétrico E. E essa é uma carga positiva. Ele diz que a carga é uma carga Q positiva. Por que é positiva? Porque é 1 microcoulomb. Se fosse negativa, seria menos 1 microcoulomb, né? Então a carga de 1 microcoulomb, certo? De massa 0,5 gramas, tá ok? Ela está lá nesse campo elétrico, certo? Então nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma força elétrica agindo para cima, certo? Porque na placa de cima nós temos cargas negativas, na de baixo nós temos cargas positivas, ok? E apontando para baixo, nós vamos ter o peso, né? Nós vamos ter o peso desta carga. Então, para cima, nós temos a força elétrica e para baixo nós temos o peso, tá ok? Percebam o seguinte, que mesmo agindo essas duas forças, essa carga ela ainda sobe. Sobe com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então ela vai subir. Então é o seguinte, a nossa força resultante, né, a resultante dessas forças que estão agindo lá, vai ser a força elétrica menos o peso. Então nós vamos fazer essa subtração dessas duas forças, que é a força elétrica e o peso. Ok? Então, fazendo aqui do lado, nós vamos ter o seguinte. A nossa força resultante é a massa vezes a aceleração. A força elétrica, carga, né, vezes campo, né, campo vezes carga, menos
o peso, que é massa vezes a gravidade. Ok? Nós vamos só fazer essas substituições. São substituições bem simples, né? Substituições bem simples, né? Então, a massa é 0,5 vezes 10 a menos 3. A aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Isso vai ser igual ao campo, que é o que nós queremos encontrar. A carga é de 1 micro, né? Então é 1 vezes 10 a menos 6, tá ok? Isso menos a massa, né? Novamente, que é 0,5 vezes 10 a menos 3, vezes a gravidade, que é 10. Pronto. Então, percebo que na substituição dos dados nós ficamos apenas com uma incógnita, né, que vai ser o campo elétrico, né, o que nós queremos encontrar. Ok? 0,5 vezes 2, nós já sabemos que é igual a 1. Então, aqui fica 1 vezes 10 a menos 3, que eu vou repetir. Isso vai ser igual ao campo, vezes 1 vezes 10,6 é o mesmo, né, 10 elevado a menos 6. 0,5 vezes 10 vai ser igual a 5, né? Então vai ficar menos 5 vezes 10 a menos 3. Então esses são os valores que nós iremos trabalhar. Vou fazer só uma inversão. Então, campo elétrico vezes 10 a menos 6, né? Menos 5 vezes 10 a menos 3 vai ser igual a 10 a menos 3. Ok? Vou fazer o seguinte. Esse 5, né, menos 5 vezes 10 a menos 3, eu vou passar para o outro lado. Deste lado ele é negativo. Do outro lado ele vai com o sinal invertido, né? Então, E vezes 10 a menos 6 vai ser igual a 10 a menos 3 mais 5 vezes 10 a menos 3. Ok? Então, aqui é bem simples. Certo? Aqui vai ser bem simples. Aqui na frente de 10 a menos 3, está subentendido que é 1. É 1 vezes 10 a menos 3. Então, nós vamos somar esse 1 daqui da frente com o 5. Certo? É como se esse 10 a menos 3 fosse um x. Então, seria o quê? X mais 5x é igual a 6x. Então, 10 a menos 3 vezes 5 elevado a 10 a menos 3 é igual a 6 vezes 10 elevado a menos 3. Então, é 10 elevado a menos 6 vai dar 6 vezes 10 a menos 3. Tá ok? É bem simples o entendimento dessa situação. Então, o campo que nós encontramos é 6 vezes 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 6. Esse 10 a menos 6 ele está multiplicando no primeiro lado. Ele passa para o outro lado dividindo. Tá ok? Então, nós vamos subir ele, certo? Ele é 10 a menos 6 embaixo, ele sobe 10 a sexta, não é isso? Então, o nosso campo, ele é 6 vezes 10 a menos 3, vezes 10 elevado a sexta positivo, certo? Então, o nosso campo, ele vai ser igual a 6 vezes 10 menos 3 mais 6 é 3 positivo, né? Então, é 6 vezes 10 a terceira, que é o mesmo que 6 vezes 1000, que vai dar igual a 6.000 Newton por Coulomb, né? Newton por Coulomb. Então, a resposta só pode ser a letra E. No caso, 6.000 Newton por Coulomb, né? Newton sobre Coulomb, tá ok? Então, bem fácil, certo? Bem fácil o entendimento. Entendeu a situação inicial, viu que há uma relação ali desigual entre as forças. Se há uma situação desigual entre as forças, certo? Existe uma resultante, e essa resultante vai ser justamente a relação de forças que existe ali neste corpo, né? Nessa partícula, nessa carga elétrica. Lembrando que a carga elétrica, além de ter propriedades elétricas, ela também tem massa. Por isso que nós temos a ação ali da gravidade, né? Então, da força-peso.
Então a resultante vai ser a força elétrica menos o peso. Por que a força elétrica vem na frente? Mais uma vez, esse corpo está subindo. Se ele estivesse descendo, seria peso menos força elétrica, certo? Se ele tivesse parado, totalmente estático, peso e força elétrica seriam iguais, certo? Elas seriam iguais. Bom, então a questão 1 respondida, a questão bem simples, né? Então vamos para a questão 2. Na questão 2 tem o seguinte: precipitador eletrostático é um dos equipamentos que pode ser utilizado para a remoção de pequenas partículas presentes nos gases de exaustão em chaminés industriais. O princípio básico de funcionamento do equipamento é a ionização dessas partículas seguida de remoção pelo uso de um campo elétrico na região de passagem delas. Suponha que uma delas tenha massa m, adquira uma carga de valor Q e fique submetida a um campo elétrico de módulo E. A força elétrica sobre essas partículas é dada por, letra A, massa, carga vezes campo. Letra B, massa, campo, dividido, né, por carga vezes campo magnético, no caso é o B. Letra C, carga sobre campo. E letra D, carga vezes o campo. Ok? Bom, então vamos lá para a questão 2, né? Então nessa questão 2, certo? Ela é uma questão que não vai envolver cálculos, né? Mas ela vai trazer aí situações que são interessantes. Primeiro, nós temos ali uma situação que é uma aplicação, né, cotidiana de campo elétrico, certo? Que no caso esse precipitador eletrostático, né, que é o equipamento que ele serve para retirar essas pequenas partículas, né, presentes nos gases aí das chaminés, ok? Esse mesmo precipitador é o que nós encontramos nos aparelhos de ar condicionado, né? Nesses aparelhos de ar condicionado, o ar ele vai passar por precipitadores também eletrostáticos em que eles vão retirar também essas pequenas partículas aí presentes no ar, tá ok? Então ele diz que o princípio básico de funcionamento dos equipamentos é justamente a ionização dessas partículas, sejam partículas de poeira ou de micro-organismos, certo? Eles acabam sendo atraídos pelas placas, né? Eles vão ser ionizados, vão ser atraídos pelas placas e eles vão ficar lá, né, presos nessas placas justamente por causa da atração que vai acontecer ali entre eles, atrações eletrostáticas, né? Bom, então eles são ionizados em seguida de remoção pelo uso do campo elétrico na região de passagem delas. Isso o texto fala, né? Então ele diz o seguinte: um deles tem uma massa m, certo? Então, m vai ser a massa de uma dessas partículas, certo? Ele vai adquirir uma carga elétrica Q, então que é a carga, certo? E fica submetido a um campo elétrico de módulo E. Pronto, o E é o campo elétrico. Ok? Então nós temos massa, carga e campo. Então ele quer saber como é que vai ser a relação de força, né? Qual vai ser a força que vai agir sobre essas partículas. Gente, é muito simples. Muito simples. Essa partícula, no momento que ela é carregada, ela acaba virando o quê? Ela acaba virando uma carga de prova, uma carga pontual, certo? E essa carga de prova, ou carga pontual, ela acaba sendo atraída e repelida por essas placas, certo? Que vão estar presentes nesse campo elétrico, ok? Então, dentro desse precipitador, esse precipitador eletrostático, ele vai servir justamente para que essas micropartículas elas sejam atraídas por essas placas. Então, essas partículas elas são ionizadas, né, são eletrizadas, com cargas, né, positivas ou negativas. E a partir do momento que elas são eletrizadas, elas acabam sendo atraídas pelas placas, cuja no caso lá da chaminé, no momento em que essa fumaça ela vai passar, né, por essas placas. Então essas micropartículas, né, elas ficam presas ali.
A mesma coisa acontece com o aparelho de ar-condicionado. Essas micropartículas ficam presas justamente para poder ter a pureza do ar que o ar-condicionado ele tem que propor para o ambiente. Certo? Então aqui vai ser o seguinte. Como essa partícula ela vai agir como uma carga de prova, então a força de relação entre eles vai ser simplesmente o produto da carga vezes o campo. Né? Bem como nós encontramos na letra D. Lembrando que, quando nós trabalhamos carga de prova, o campo ele é a força dividido pela carga. Então, se nós fizermos aqui a relação, né, meio pelos extremos, nós retornamos para a situação, não é, de força. Então, força é campo, quer dizer, é carga vezes campo, né? Tá ok? No caso da letra A, ele fala de massa, carga e campo. Tá certo? Massa, carga e campo. Ele está levando em relação que a força elétrica, né, ela tem essa relação com a massa. Mas nós vimos que força elétrica ela não tem relação com massa. Força elétrica tem a ver com características eletrostáticas, né, cargas elétricas e a constante, o local em que ele está, e além da distância. No nosso caso, também levando em relação ao campo, né, a força elétrica é campo vezes carga, não tem relação com massa. Na letra B, ele fala de massa, fala de carga, né, de campo, dividido por carga e campo magnético. O B é campo magnético, certo? Não tem essa relação. Pode até ter relação com o campo magnético, mas não tem a relação com a massa, né? E essa relação com o campo magnético ela também não se dá dessa forma, ok? Na letra C, carga sobre campo, certo? Carga sobre campo não é força elétrica, ok? Força elétrica é carga vezes campo. Por isso, a resposta é a letra D, ok? Vamos para a questão 3. Questão 3 tem o seguinte. Em uma aula no laboratório de física, para estudar propriedades de cargas elétricas, foi realizado um experimento em que pequenas esferas eletrizadas são injetadas na parte superior de uma câmara a vácuo, onde há um campo elétrico uniforme na mesma direção e sentido da aceleração local, né, da gravidade. Observou-se que o campo elétrico de módulo igual a 2 vezes, né, então o campo elétrico 2 vezes 10 a terceira volts por metro, certo? Uma das esferas tem a massa, né, de 3,2 vezes 10 elevado a menos 15 quilos, certo? Permanecia com velocidade constante no interior da câmara. Essa esfera tem, né, aí tem as considerações da questão, né, a carga elétrica, a carga do elétron é menos 1,6 vezes 10 a 19, e a carga do próton é mais 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Né? E a aceleração local é de 10 metros por segundo ao quadrado. Então ele quer saber a questão das esferas. O que as esferas têm? Na letra A, o mesmo número de elétrons que os prótons. Letra B, 100 elétrons a mais que os prótons. Letra C, 100 elétrons a menos que os prótons. Letra D, 2.000 elétrons a mais do que prótons, né? E letra E, 2.000 elétrons a menos que prótons, ok? Então, os dados da questão são esses, certo? É a questão 3. Então, essas pequenas esferas eletrizadas, elas são injetadas na parte superior da câmara, a vácuo, onde há um campo elétrico uniforme, certo? Então, tem o campo elétrico ali entre as placas, não é isso? Isso na mesma direção e sentido da aceleração local da gravidade, ou seja, para baixo, né? O campo elétrico uniforme, ele aponta para baixo, tá ok? Então, nós temos o campo apontando para baixo. Então, observou-se que o campo elétrico tem um módulo, né? Quero que vocês prestem muita atenção nessa unidade. Voltmetro, né? Volt por metro,
certo? Volt por metro também é unidade de campo elétrico, não se assustem, tá ok? Vocês estão acostumados com o Newton Coulomb, né? Newton por Coulomb. Mas o voltmetro também é unidade de campo elétrico e também é uma unidade de sistema internacional. Fica ligado nisso, tá ok? E a massa, 3,12 vezes 10 a menos 15. Essa questão eu vou deixar com vocês a resposta da letra B, certo? Mas a parte matemática eu vou deixar que vocês trabalhem, tá ok? Então, finalizamos por aqui e até a próxima.